Fala galera, eu sou o Matheus e hoje vamos falar de um fundo imobiliário que quase ninguém conhece, mas ele está com um bom preço, possui um excelente dividend yield e possui vários pontos positivos. Neste vídeo eu vou levantar aqui, além dos pontos positivos, também os pontos negativos para você ver se ele está valendo a pena. Eu estou aqui falando do fundo imobiliário BLMR11, que é um fundo de fundo, ou seja, a maioria dos seus recursos ele aloca em cotas de outros fundos imobiliários. E bem, vejamos que no último ano ele entregou um excelente dividend yield de quase 14%, ou seja, nos últimos 12 meses ele pagou por cota 88 centavos e atualmente ele está sendo negociado a R$ 6,30, ou seja, ele está com desconto frente ao seu valor patrimonial. Porque quando a gente olha o valor patrimonial dele está em R$ 7,52, ou seja, atualmente o BLMR11 está com 16% de desconto frente ao seu valor patrimonial e ainda está entregando um excelente dividend yield. Vamos então entrar aqui e levantar todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se ele está valendo a pena. E se você gosta de conteúdos que vão mais direto ao ponto, como é o meu caso, não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo, você receba a notificação e não perca mais conteúdos como esse. Vamos lá então, direto ao ponto. O fundo teve seu início em setembro de 2020, mas mesmo assim ele ainda não é tão conhecido, tanto que atualmente ele possui por volta aí de 17 mil cotistas. Isso aqui é muito interessante porque aproximadamente um ano atrás esse fundo aqui tinha aproximadamente 8 mil cotistas, ou seja, em um ano ele dobrou a quantidade de cotistas. Isso, na minha opinião, é bem interessante. Vejamos aqui também o seu patrimônio líquido, né? Não tem nem 200 milhões de reais, e eu sei que para muitos investidores um patrimônio líquido de um fundo imobiliário tem que ter de 1 bilhão de reais para cima, mas vamos com calma porque aqui, na minha opinião, tem vários pontos para a gente levar em consideração. E bem, vamos ver quem cuida dele, né? Temos aqui como administrador a BRL Trust, particularmente falando, é uma instituição que eu gosto. Temos aqui também como gestor a Blue Macau, gestora de recursos. Pesquisei um pouco sobre a gestora e não vi quase ninguém falar mal a respeito dela. Então parece ser também uma boa gestora, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração e gestão de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário e temos também uma taxa de performance, 20% do que exceder o maior entre IGPM mais 3% e 4,5%. Particularmente falando, eu não sou muito chegado em taxa de performance. E apesar de ter taxa de performance, na minha opinião, é bem tranquilo porque eu olhei vários informes mensais do fundo imobiliário e não vi taxa de performance. Mas vamos continuar e olhar a respeito da liquidez. Apesar desse fundo ter quase 17 mil cotistas, você viu o valor dele, né? O valor da cota, aproximadamente ali R$ 6. Por causa disso, a média diária dele de negociação é baixa. Está aí, em 374 mil reais. Na minha opinião, por um fundo ter uma boa liquidez, é de 1 milhão de reais diário para cima. Então isso aqui não é o caso, temos aqui um ponto negativo, né? Baixa liquidez. Mas com o tempo, o fundo tende a ter uma liquidez melhor. Agora vamos entrar direto na carteira do fundo imobiliário, porque eu quero te mostrar alguns dados bem interessantes. Temos aqui, 82% mais 10% alocados em cotas de outros fundos imobiliários. Afinal, o BLMR11 é um fundo de fundo. Temos aqui também 4% que ele investe diretamente em CRIs, ou seja, crédito imobiliário. Temos aqui 1% em ações e temos aqui 3% em títulos públicos. E veja a estratégia de alocação do fundo imobiliário. Temos aqui 33% que ele investe aí buscando um yield maior através de contratos atípicos. Temos aqui 6% em investimentos alternativos. Temos aí 23% que sofreram bastante por causa da pandemia, mas no médio prazo tendem a melhorar, pelo menos essa é a expectativa da gestora. E temos aqui 36% que tendem a dar um bom retorno a longo prazo, também segundo a gestora. E o fundo ainda possui 2% em caixa. Vamos então ver aqui quantos ativos que o fundo possui em carteira. Está na tela para você que ele possui todos esses ativos em carteira. Vou marcar aqui para ficar mais fácil de você ver.
Está aí a discriminação de 15 ativos que ele possui em carteira e outros 20% que ela aloca aí em outros ativos com menor participação. E cá para nós, particularmente falando, eu considero que o fundo tenha uma baixa diversificação de ativos, ainda mais quando a gente compara com outros fundos de fundos. Mas esse fundo ele tem uma estratégia bem interessante de alocação. Vejamos aqui, por exemplo, a sua parte de fundos imobiliários. 39% dos seus fundos imobiliários são do segmento de logístico, que, segundo a gestora, é o melhor perfil de risco e retorno atualmente. Particularmente falando, eu concordo com isso aqui. Em muitos vídeos eu falo que, na minha opinião, um dos melhores segmentos que tem de fundos imobiliários, ainda mais para iniciantes, é o segmento de logística. Temos aqui, que ele busca também entregar um bom dividendo, através de recebíveis, ou seja, CRIs diretamente ou cotas de fundos imobiliários de papel alocados aí também em CRIs. Um ponto bem interessante é que esses CRIs buscam ser high grade, ou seja, CRIs com risco um pouco menor. Temos aqui 15% desses fundos imobiliários são do segmento de lajes corporativas. Particularmente, eu não sou muito chegado no segmento de lajes, mas o fundo busca se posicionar no setor via ativos de alta qualidade. E se fosse para eu me posicionar em lajes corporativas, eu preferiria escolher fundos de fundos. Temos aqui também 2% varejo, 7% outros ativos e 4% renda urbana. Já em relação aos seus CRIs, temos aqui 81% desses CRIs são do segmento de logística, então você vê que o fundo busca entregar realmente um bom risco e retorno para o seu cotista, e 19% em equity. Olha um ponto bem interessante a respeito desses CRIs que o fundo possui em carteira. Temos aqui boa rentabilidade, IPCA mais 7,2%, temos aqui um bom LTV de 40%. Para quem não conhece esse LTV, eu gosto de chamar de risco de garantia. E quanto menor for isso aqui, mais garantias os CRIs possuem. Como aqui está abaixo de 50%, eu considero um bom LTV. Quer dizer que esses CRIs realmente possuem boas garantias. Quanto ao duration desses CRIs, é aproximadamente 4 anos. Então, olhando tudo isso, eu considero que o fundo imobiliário possui uma boa carteira de investimento, apesar da baixa diversificação de ativos. E olha um ponto interessante, esse fundo imobiliário, o BLMR11, é um fundo de fundo que possui um dos maiores dividend yields do segmento de fundo de fundo. Vejamos aqui, 13,97%. O BCFF11, que é muito conhecido, possui um dividend yield atualmente de 10,64%. O MGFF11, também um fundo de fundo, possui aí um dividend yield de 12,45%. O CAFOF11, muito conhecido, o fundo de fundo da Quineia, possui aí um dividend yield de 9,94%. O BPFF11, que é um fundo de fundo que eu sempre falo aqui no canal, possui um dividend yield atualmente de 12,07%. Outro fundo de fundo também bem conhecido, o SNFF11, olha só, vejamos aí, um dividend yield de 10,84%, contra 13,97% do BLMR11. E um dado bem interessante isso aqui, o seu valor atual de R$ 6,30 por cota. E após tudo isso, eu vou compilar aqui para você os pontos positivos e os pontos negativos para a gente ver se o BLMR11 vale a pena. E não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, confere aí se você está inscrito no canal. Se você não tiver, peço aqui a sua inscrição para você continuar acompanhando os vídeos. Vamos lá, sem enrolação, vou começar falando dos pontos positivos. O primeiro, ele possui um excelente dividend yield, quase 14%, um pouco acima da média aí de fundos. Outro ponto positivo é o seu desconto. Quando a gente vê aí o seu preço e divide pelo seu valor patrimonial atualmente, temos aí um desconto de aproximadamente 16%. Quanto aos pontos negativos, temos o seguinte: ele possui baixa liquidez, mesmo ele tendo 17 mil cotistas, mas você viu o valor da cota, aproximadamente ali R$ 6,30. Então, vai ser muito difícil o fundo ter aí uma liquidez de R$ 1 milhão para cima. Então, na minha opinião, tá uma liquidez até tranquila. Outro ponto negativo é que ele, por ser recente, começou ali em 2020, eu sei, tem quase 3 anos, mas enfim, começou ali em 2020, muita gente não conhece ele. Por causa disso, ele fez aí poucas emissões de cotas, então ele possui um baixo patrimônio, por volta ali de R$ 198 milhões.
Por causa disso, ele possui uma baixa diversificação de ativos quando a gente compara com o segmento aí de fundos. Mas mesmo assim, agora eu vou dar a minha opinião, lembrando que é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. E na minha opinião, o BLMR11 vale a pena. Contudo, eu não me exporia tanto nele por causa desses pontos negativos. É bom você ficar de olho no fundo imobiliário para ver aí ele aumentando a sua liquidez, aumentando o seu patrimônio, logicamente aumentando a sua diversificação de ativos, porque quanto maior for a diversificação de ativos do fundo imobiliário, né, quanto maior for o patrimônio do fundo imobiliário, mais garantia de segurança o cotista irá receber. Ao menos essa é a minha opinião e eu sei aí que cada investidor vai ter a sua opinião. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho se você gosta de conteúdos como esse. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.